apresentar para você o poncho polonês. A data de fabricação, ó, mês 10, 1986. Essa... Esticando aqui, você tem uma outra área, como se fosse uma... Olha a área que ela pega. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Canal por Trilhas, e hoje eu vim apresentar para você o poncho polonês. Esse item aqui, que é muito versátil, ele serve aí desde uma capa de chuva para proteção aí. Ele é um item, um material mais grosso, então para temperaturas baixas ele ajuda bastante a manter a temperatura no corpo. E ele é um item bem grande, tá? Com a mochila, mesmo com a mochila, ele ainda consegue fazer a proteção da gente, tá? Eu vou falar a respeito da história um pouco, coisa rápida. Esse aqui é um item que ele foi criado para guerra, tá? Como eu disse, ele é um material grosso. Então na época da guerra, onde os poloneses guerrearam lá, né, defenderam o seu território, era uma área fria e eles precisavam ter alguma coisa versátil que eles pudessem utilizar, que tivesse mais de uma opção de uso, vamos falar assim, para não carregar tanta coisa. Então eles tinham esse item como proteção, tá, do tempo frio, né, eles podiam se abrigar, e também isso aqui serve para fazer um abrigo temporário, e um abrigo rápido, tá pessoal? Junto com ele vem esse item aqui, vem esse item que é o bastão para você montar o abrigo, tá? São 3 bastões separados para não ocupar muito espaço, é em alumínio, então ele é bem leve. Ele vem os stacks aqui, que é para prender no solo, daqui a pouco eu vou mostrar montando o abrigo. E eles têm uns detalhes aqui que mostra que realmente isso aqui é um item original, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar gravar, caso eu não consiga uma boa imagem, eu vou colocar uma foto para vocês verem. Mas creio que seja bem visível, que apesar da idade, esse material está muito conservado mesmo. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se consigo prender bem aqui no braço. Pronto. Eu tenho aqui, ó, alguns números, tá vendo? Algumas estampas aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, tentar uma mão só. Aqui, ó, agora tá fácil. Vamos lá. Nós temos todas as estampas aqui, tá? Mostrando, cada um tem um significado. Esses primeiros números, ele é o código de fabricação deles lá, o lote, né? Tá aqui o lote. Aqui é a data de fabricação, ó. Mês 10, 1986. Essa capa já tem quase 40 anos e tá muitíssimo conservado. Aí nós temos aqui também Wozor, que em polonês significa padrão. Padrão 5629, tá? Aqui eu tenho outro carimbo, MON. Se eu não me engano, isso aqui, o significado é Ministério da Segurança Nacional. Ministério da Segurança Nacional. Claro, está escrito em polonês, né? E aqui tem mais 2 estampas pequenas. Esses carimbos pequenos aqui, esse carimbo significa apenas aí o que foi vistoriado, né? Foi feita a vistoria. Então esse item aqui, ó, 1986. Tá? O rapaz comprou, o antigo dono comprou nos Estados Unidos, numa loja militar que ele foi lá. Isso aqui é muito mais fácil encontrar naquela região, não, naquele país, né? Nos Estados Unidos. Esse item aqui é muito versátil, tá? Os detalhes dele aqui, ó, ele tem botão tanto na parte externa quanto interna, tá? O externo aqui é para fazer a abotoadura, para fazer o fechamento da capa, tá? Eu tenho essa cordinha aqui que apareceu, né, eu tava mostrando detalhe. Para que é? Isso aqui é o que vai fazer o desenho da cabeça, para isso aqui fazer a cobertura da cabeça. Então, se a gente puxar aqui, ó, ele já criou aqui, já tá aparecendo um pouco mais com a capa, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Ó, fez o desenho do pescoço. Agora aqui em cima, essas 2 cordinhas aqui é para arrumar o capuz, tá? Então, ó, ele sem ser puxado,
fica meio caído, né? Vamos colocar aqui, ó, caído. Aí a gente puxa aqui, ó, já fica só o rosto. Então, quando tá frio, protege mais. Com certeza, o pessoal na guerra usava uma balaclava, né? Para ficar somente o olho exposto. E essa cor verde aqui é uma cor que esconde bem no meio da floresta, tá? Provavelmente a área que eles travaram a guerra, né? A luta na época. Então esse item aqui foi criado logo na Primeira Guerra Mundial. E sem contar que o desenho disso aqui até hoje é utilizado para os itens de acampamento, né, em floresta. Hoje tem um poncho, claro que não tão resistente igual esse aqui, feito de outros materiais mais leves, para fazer um abrigo, fazer uma cobertura, né? E esse aqui é um material muito resistente, então espinho, a gente que tem aqui no Brasil a floresta, onde eu estou aqui, muito espinho, isso aqui protege muito o corpo da gente, tá? Eu vou colocar agora com a mochila para vocês verem que mesmo com a mochila ainda protege a gente aqui por completo. Ó, pessoal, já tô com a minha mochila, não é uma mochila pequena, já mostro para vocês, e eu estou protegido para andar na mata. Claro que eu não fechei até embaixo para ficar mais fácil a demonstração. Vou mostrar para vocês o tamanho da mochila, para vocês terem noção o quanto isso aqui é útil, né? Vamos lá? Ó, tô com uma mochila de 75 litros. Acho que é 75 ou 90 litros. É 75 litros da Trilhas e Rumos. Então ela tem um volume bem avantajado. E a capa, aqui tá a mochila. E a capa protege bem, ela tem um grande volume, certo? Essa aqui é do modelo tamanho 3, tá? Então vamos mostrar para vocês agora como que faz a montagem do abrigo. Agora eu vou demonstrar como faz a montagem desse abrigo. Mesmo sendo um item, uma parte, né, da capa, eu vou usar os dois kits com o bastão, tá? Aqui eu fiz a montagem dele e aqui eu coloquei um paracorde, tá? Vai auxiliar a esticar ele. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Então eu vou utilizar 6 specs. Um vai ser para esticar a parte da frente. Eu fiz uma limpeza básica aqui, tá, pessoal? Eu não vou acampar nada hoje aqui, é mais para demonstrar o item. Então tem bastante folha, pequenos arbustos aqui, tá? Vamos para a montagem. Coloquei os 5 specs, agora eu vou colocar aqui o bastão. Aqui a gente vem e dobra, faz a dobra desse item aqui, para poder colocar ele aqui dentro. Ó, as pontas ficaram muito esticadas, tá? Então eu vou colocar aqui, vou tirar um. Ó. E eu vou usar o sexto para poder travar a frente aqui. Após colocar o mastro, estiquei ele aqui, as pontas deram uma levantada, agora eu vou ajustar as laterais. Bem, as laterais ajustadas, agora a gente tem aqui uma área de abrigo. Colocaria aqui o isolante térmico, ou faria um estrado como uma cama do mato. Mas para vocês verem como o espaço que fica aqui, eu vou deitar aqui. É um espaço bom. É um espaço muito bom para se abrigar. Isso aqui, como disse, é um abrigo provisório de uma noite. Então você precisou,
você faz esse tipo de montagem, certo? Agora eu vou fazer um outro estilo de montagem. Bem, pessoal, agora eu vou fazer o segundo tipo de montagem com as duas capas. E para essa montagem, eu vou ter que colocar os botões, travar todos os botões de fora a fora. Depois de prender os botões de baixo, ele tem a segunda camada, que seria para proteger, para não entrar água. Eu coloquei só o primeiro lá, vou colocar só o primeiro aqui. Colocado, eles vão se encontrar aqui, ó. Isso aqui vai ser o ponto em comum do mastro principal. E agora eu vou esticar bem ela e começar a colocar os specs para levantar ela. Pessoal, eles foram pré-colocados ali, que vai ter o ajuste mais fino, tá? Agora a gente vai usar todos os bastões para fazer essa montagem. Nós temos aqui uma barraca com um porte muito maior para até 2 pessoas. Eu vou demonstrar aqui. Ela está aberta. Você pode deixar um lado aqui, vamos falar pré-fechado, né? Esticou aqui, ó. Uma área bem maior. O que você pode fazer também é pegar, se tiver uma árvore perto, próximo, né? Esticar aqui. Esticando aqui você tem uma outra área, como se fosse uma varanda, né? Vai, faz o travamento aqui dos botões. Esse fechamento, travamento ali, ó. Você cria aí um corta-vento, né? Para a barraca. E se tiver muito calor, você pega uma madeirinha aqui, ó, e faz a entrada de ar. Agora você tem 2 entradas de ar aqui, ó. E agora vamos fazer uma vista panorâmica do tamanho que ela fica. Ó, é bem grande. Olha a área que ela pega. É uma área muito boa, né, pessoal? E é um item que não pesa tanto aí na bagagem. Primeira vez que eu monto ela, tá? Tive uma dificuldade, tá? Mas é a primeira vez que eu montei. Pode ver que aqui ficou bem esticado. Aqui nem tanto. Aqui já ficou mais esticado. Então assim, para a primeira montagem, eu parei num lugar, por exemplo, se eu fosse acampar, não era muito favorável. Olha o que tá na barraca aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Cadê elas? Ó. Quanta formiga aqui, ó. Bastante formiguinha. Então, pessoal, se eu fosse acampar nesse local, essas formigas com certeza ia atrapalhar um pouco, né? Principalmente que ela tá andando por toda a barraca. Eu tô vendo aqui, eu tô ajoelhado, eu tô vendo que elas estão subindo na minha roupa. Então não seria um local muito bem escolhido, tá? Eu com certeza trocaria de lugar, tá? Mas fica essa dica aí também. Nunca acampem, que nem eu tô aqui, ó,
com um rio atrás de mim. Esse rio, hoje, ele é um riacho, tá? No dia de chuva, principalmente quando chove na cabeceira, que esse rio vem de quilômetros aqui de distância, desce uma tromba d'água muito violenta, pessoal, muito violenta mesmo, tá? Tem um tronco que pesa, sei lá, uns 500 quilos, lá, meia tonelada, lá na parte de baixo, lá onde eu faço as pescarias, lá embaixo, lá, né? Queria demonstrar para vocês, né, como utilizar o poncho como vestimenta e como abrigo. Eu fiz só esses dois tipos de montagem, tem N tipos de montagem, tá? Até para utilizar, para elevar ela, ao invés de ter usado esse bastão, eu poderia ter usado uma outra madeira, que eu cortasse aqui na mata, né? Ou eu poderia ter colocado uma corda aérea na parte aqui superior e ter amarrado a ponta ali direto na corda. Aí com isso eu não tenho esse bastão central que me atrapalha. Querendo ou não, ele ocupa um espaço. É pequeno, mas restringe os movimentos, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, gostado desse item. Não vi nenhum canal brasileiro, não achei, que falasse desse poncho polonês, tá? É um item que eu desejava há um certo tempo, tá? Eu tive a sorte de encontrar aqui no Brasil e eu comprei pessoalmente, né? Não tive nenhum risco de tomar um golpe aí pela internet. Mas é isso, pessoal. Nos próximos vídeos terá montagem diferenciada desse item. Talvez eu faça a montagem nem na floresta, talvez eu faça no terreno ali da minha casa, ali que eu tenho uma área bem arborizada ali e ficar até mais fácil para demonstrar para vocês, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, tá? Ajude o canal. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Comentem da onde vocês são, da onde vocês estão vendo esse vídeo. Isso ajuda muito o meu canal a crescer. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.